atividade. E o assunto é empreendedorismo. Estamos recebendo aqui no Jornal Comunicação o Dr. Lima, né, que é especialista em transplantes, especialmente coração, né, e leva uma campanha aí para todo o estado de São Paulo e outras regiões voltadas para a doação de órgãos, né? Dr. Lima, fala para a gente um pouco como é que está essa questão, né? O jovem criando novos hábitos, né? Novos hábitos de saúde, de alimentação, de ingestão de bebidas, e a saúde dele hoje, como é que fica o coração dele? A saúde do jovem, ela tem piorado ano a ano. O que nós observamos? Que até cerca de 10, 15 anos, quando nós falávamos de doenças cardiovasculares, nós falávamos eminentemente da população da terceira idade, a população acima dos 60, 65 anos. Porque era a idade, a faixa etária em que todos os fatores de risco acabavam produzindo alguma complicação. Um infarto, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, um acidente vascular cerebral, impondo aí alguma sequela ou a morte. Com a mudança dos hábitos de vida, como quando nós falamos em doenças cardiovasculares, nós falamos em fatores de risco, uma série de doenças que acabam levando a alguma doença cardiovascular mais grave, como essa que nós citamos, nós temos aí alguns desses fatores de risco associados a hábitos de vida, portanto, que são modificáveis, que são fatores de risco potencialmente mutáveis, como nós chamamos em medicina, e outros que não são, que vêm com a carga genética da pessoa, com a história familiar. Com a história familiar nós não podemos mexer, mas com alguns desses fatores modificáveis, sim. Com a mudança dos hábitos de vida, com a adoção de hábitos de vida cada vez mais urbanos, o que nós temos observado hoje em dia? Que esses fatores de risco estão presentes nas vidas dos jovens cada vez mais cedo. Então, os jovens cada vez mais cedo estão fumando, estão com excesso de atividade de trabalho, estão estressados, estão dormindo menos, estão bebendo em excesso. Percentual, que em medicina nós chamamos de incidência, de pacientes hipertensos jovens é cada vez maior. Por quê? Porque os hábitos alimentares são piores. A maior causa da hipertensão é a alimentação. É a alimentação associada à atividade de estresse. Então, uma alimentação rica em gordura de origem animal e rica, sobretudo, em sódio, que é caracteristicamente a alimentação urbana, sal na comida, principalmente com os fast foods, está fazendo com que nós temos uma proporção de pacientes hipertensos muito grande, já jovens. Então, o que é que nós temos observado? O percentual de pacientes hipertensos jovens tem aumentado drasticamente. O percentual de pacientes com colesterol alto jovens tem aumentado drasticamente. De pacientes estressados, de pacientes com diabetes também tem aumentado de forma significativa. Se você tem jovens hipertensos, diabéticos, com colesterol alto, estressados, dormindo pouco, bebendo em excesso, você vai ter jovens com infarto, com derrame, com insuficiência renal, com insuficiência cardíaca. E é exatamente isso que nós estamos observando. Nós temos nos últimos 10, 15 anos observado uma redução significativa da idade média do paciente com doença cardiovascular. Hoje os pacientes estão chegando aos consultórios aos 40 anos, aos 45 anos, alguns até antes disso, aos 35. Antes era aos 60, é isso? Antes era ao redor da 5ª, 6ª década de vida. Hoje eles estão chegando na 4ª, 5ª década de vida. Com uma diferença, é a fase mais produtiva da vida do indivíduo, em que ele pode ter uma doença extremamente grave, que pode lhe roubar a vida, ele pode morrer, ou pode deixar uma sequela extremamente significativa, de tal modo que ele não consiga mais trabalhar, que ele não consiga produzir. O impacto sobre a vida da pessoa é significativo, o impacto sobre o sistema de saúde é enorme, o impacto social e sobre o sistema previdenciário também é muito grande. Vai custar caro para o país, então, né? Custa caro para a pessoa, custa caro para a família e custa caro para a sociedade como um todo, que perde um indivíduo produtivo na sua fase mais produtiva e pode ter um indivíduo que, se não morrer, deixar de produzir, pode ter um indivíduo com alguma sequela, que vai depender do sistema previdenciário. Ou seja, nós precisamos mudar essa realidade. Hoje, o Brasil é um dos países do mundo, se não já é o segundo, com o maior número de pacientes com doenças cardiovasculares.
e nós não estamos fazendo absolutamente nada. O segundo, nós só perdemos para os Estados Unidos. Nós não estamos fazendo absolutamente nada, sobretudo para a população jovem, para mudar esse perfil. Porque até 2030, portanto, nós estamos falando daqueles que são jovens hoje, que em 2030 vão estar com 40, 50 anos, nós vamos ter a maior população de portadores de doença cardiovascular do mundo. Nós vamos ser um país com mais pacientes com doença cardiovascular. Esse é um título que nós não queremos, nós não precisamos, nós não devemos ter. Nós não vamos ter dinheiro suficiente para tratar de forma digna todas essas pessoas. E se nós estamos falando daqui a 15 anos, 20 anos, 2030, nós temos que tratar o jovem de hoje. É ele que tem que ter hábitos de vida mais saudáveis, hábitos alimentares mais saudáveis. É para ele que você tem que mostrar que ele precisa ir rotineiramente ao médico, mesmo que ele não sinta nada. Então, o check-up, pensando em problemas cardiovasculares e dessa ordem, já não é mais aos 40 que tem que começar, é antes? O ideal é que ele comece já a partir dos 35 anos de idade, no máximo os 40 para os homens e para as mulheres a partir dos 45. Se ele tiver alguma história familiar direta, um irmão, um tio, um pai, um avô, de linhagem direta, que teve alguma doença cardiovascular, que teve um infarto, que teve um derrame, que tem insuficiência renal, que tem insuficiência cardíaca, ele deve começar 5 anos mais cedo. Ou seja, os homens a partir dos 35 e as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Doença cardiovascular era traiçoeira. Na maioria das vezes, quando ela se manifesta, já é alguma doença grave. Um terço das pessoas abrem o seu quadro de doença cardiovascular com morte súbita. Pessoas que não tinham, entre aspas, nada até aquele momento, na verdade não sabiam que tinham esses fatores de risco e abrem com morte. Então, esse quadro que você acabou de desenhar, isso daí está acontecendo cada vez mais cedo, aos 30 anos, até aos 20, né? Exatamente. Se nós pegarmos hoje na população de jovens na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos um percentual muito alto de jovens com pressão acima do limite, com colesterol acima do valor esperado para a idade, com taxa de açúcar no sangue acima do esperado para a idade, ou seja, já na adolescência ele já tem fatores de risco para doença cardiovascular. Ele não vai ser um adulto saudável, ele vai ser um adulto doente. Então é fundamental que se criem hábitos saudáveis nessa faixa etária. Que nós tivéssemos, por exemplo, nas escolas, agregados ao calendário escolar normal, como matemática, português, educação física, matérias que mostrassem hábitos alimentares saudáveis, hábitos de vida saudáveis, mostrando a importância que isso tem na vida dele, na vida dos pais dele e para o país como um todo. Mas assim, é muito difícil, né? Porque ao mesmo tempo ele é muito bombardeado por propaganda de refrigerante, que tem muito sal, né? E tem outros alimentos assim, muito gordurosos que hoje dominam a mídia, e até se ele sair na rua, ele está sempre diante de comidas gordurosas ou com muito sal. Como é que... Tem alternativa? Isso passa por uma política pública, por leis que regulem isso? O dedo do Estado tem que se fazer presente. Né? Essa é uma questão de interesse público. Portanto, é obrigação das instituições, do governo do Estado, das prefeituras, do governo federal, trabalharem diretamente aí. Da mesma forma que trabalham, por exemplo, com a prevenção do câncer de mama, da mesma forma que trabalham contra a indústria do tabaco. Exatamente a mesma coisa. Nós teríamos que ter políticas públicas de estímulo fiscal para as instituições que se voltassem para hábitos alimentares saudáveis, hábitos de vida saudáveis. Nós teríamos que ter uma sobretaxação fiscal. Da mesma forma que você tem sobre a indústria do cigarro, teria que ter sobre a indústria que fornece alimentos ricos em sódio, alimentos ricos em gordura de origem animal, porque o impacto do ponto de vista de saúde pública é tão grande quanto o impacto da indústria do cigarro. Então, eu lembro de alguma propaganda assim, no cigarro vem aquela coisa, né? Esse cigarro causa câncer, cigarro mata. Na verdade, no pacote de batatinha frita teria que estar escrito, né? Olha, isso daqui também vai te matar, vai prejudicar a sua saúde. Seria alguma coisa nessa linha? Exatamente. As pessoas estão habituadas a pegar um pacote de cigarro, um maço de cigarro, e lá observarem uma fotografia, que tem a função de impactar, de agredir, mostrar para as pessoas que aquele hábito de vida dela, que é inadequado, pode causar alguma doença grave. Um câncer, mas pode causar ali, algumas fotos são de um paciente pós-infarto, pós um derrame, um acidente vascular cerebral. Dentre os fatores de risco para aquele infarto, para aquele derrame, estão o sal em excesso, estão o excesso de gordura de origem animal. Ou seja, portanto,
nos pacotes em que tem alimentos que são ricos em sódio, que são ricos em gordura de origem animal, nós teríamos que ter exatamente o mesmo tipo de propaganda. É tão grave quanto. E do ponto de vista do que se refere à saúde pública, as pessoas morrem mais por doenças cardiovasculares do que por câncer. Portanto, seria fundamental que nós tivéssemos também esse mesmo tipo de campanha, essa mesma forma de abordagem do ponto de vista fiscal sobre essas indústrias também. Ah, tá. Porque elas acabam encarecendo o custo do Estado, além de toda a tragédia que isso causa, né? Porque esse paciente, quando apresenta alguma doença, da mesma forma que o paciente que fuma tem alguma complicação, cabe ao Estado fornecer saúde a ele. Isso é muito caro. E isso atinge um grande número de pessoas. E a única forma que nós temos efetivamente, do ponto de vista de saúde pública, de tratar a doença cardiovascular é fazendo prevenção. Então, aí eu fico imaginando um país como os Estados Unidos, né? Você tem uma população com uma faixa de obesidade cada vez maior, né? Eles já tomaram medidas nesse sentido, dentro do que a gente estava falando? Não? Eles vêm tomando, tanto de mudar o sistema de saúde, quanto de estabelecer essas políticas públicas de intervenção para a adoção de hábitos saudáveis, políticas de estímulo fiscal, políticas de sobretaxação fiscal sobre essas indústrias. Essa é uma preocupação do mundo todo, sobretudo dos países ocidentais, onde a epidemia de doenças cardiovasculares já é presente. Então, se eles já têm essa preocupação, porque eles já perceberam que não vão ter dinheiro suficiente para tratar essa população, mesmo porque a população está envelhecendo e doença cardiovascular ela aumenta proporcionalmente em função da idade da sua população, é fundamental que nós comecemos a nos preocupar já. Agora vamos falar de algumas coisas assim, bem concretas da realidade dos adolescentes, né, dos jovens. Por exemplo, aqueles, não vou falar marcas, né, mas aqueles energéticos, né, que se toma, que tem muita cafeína, né, e que aí a moçada bebe para ir para balada, e ela bebe, sei lá, meia dúzia ou 10 daquelas latinhas de energéticos e depois toma uísque ou toma caipirinha, toma outras bebidas. Qual que é o efeito disso na... qual que é o efeito disso na saúde desse adolescente, desse jovem? O efeito é terrível, porque ele recebe uma carga brutal de uma substância que é estimulante do sistema nervoso central e do sistema cardiovascular. Ou seja, ele vai ter um pico de pressão, ele vai ter o aumento da frequência cardíaca, de tal forma que ele pode ter desencadeado uma arritmia cardíaca, ou seja, ele põe em risco a vida dele por uma condição aguda. Então, isso tem que ser mostrado. As pessoas percebem, quando as pessoas têm informação clara, direta, quando você tenta passar informação para uma pessoa e ela não entende, a culpa é sua, não é dela. Você está mostrando um assunto técnico que você tem conhecimento e que ela não tem. Portanto, você tem que tornar aquilo claro para que ela compreenda. É a mesma coisa com um advogado que vem passar para você um laudo. Ele tem que falar de forma que você compreenda. Não adianta ele se prender à tecnicalidade da profissão dele, que ele vai esconder a informação, na verdade, ele não vai estar passando. Então, por exemplo, as pessoas adotaram a campanha com o câncer de mama. Por quê? Elas enxergam a associação entre prevenção e o resultado. E entendem que o melhor para a saúde dela é fazer prevenção. É a mesma coisa. Você tem que trabalhar com essa mesma intensidade na mídia para a doença cardiovascular. Olha, você fazer uso dessa substância te impõe um risco brutal de vida. Mostrar as complicações, mostrar pessoas que tiveram essa complicação. Para que as pessoas entendam. Então isso tem que ser trabalhado intensamente. E é na mídia. Para você criar hábitos novos, é mais fácil do que mudar hábitos já estabelecidos. Então, esses energéticos, as drogas de uma maneira geral, têm um impacto significativo sobre a saúde dos jovens. E eu ia te perguntar dos anabolizantes, sabe? Esses componentes que aumentam a massa muscular, principalmente de quem faz ginástica, frequenta academia, e quer ter um resultado rápido, né? De repente mostrar um bíceps mais malhado, mesmo sem malhar muito. Isso daí tem um efeito também na saúde? Tem um efeito brutal, tanto sobre o sistema cardiovascular, especificamente os anabolizantes, também com o risco de levar a insuficiência renal e insuficiência hepática. Então existem pacientes que entram na fila de transplante de rim e de fígado porque fizeram uso abusivo desses anabolizantes. Então, não existe milagre, né? A pessoa ela tem que se cuidar ao longo da vida, fazendo prevenção e evitando essas substâncias que impõe um risco de saúde significativo com potencial benefício estético questionável. Então, todas essas substâncias anabolizantes,
energéticos, que prometem uma disposição acima da média, elas não... O risco que se impõe à saúde não compensa. Lança perfume, todas essas substâncias, todas as drogas de uma maneira geral, né? Só para a gente fechar, falar de droga lícita, né? Porque a gente esquece que o álcool também, a gente fica muito naquela coisa, maconha, crack, etc. Mas o álcool que está fácil ao alcance de todo mundo aí, e tem garotos de 11, 12 anos já ingerindo álcool. Qual que é o estrago, né, desse componente na vida desse pessoal? Nós temos dois grandes grupos, das drogas lícitas e das ilícitas. Das lícitas nós temos o cigarro, que é a maior causa de morte evitável do mundo, e nós temos o álcool. O álcool, ele tem um efeito direto, quando consumido em excesso, sobre o sistema de saúde da pessoa. Então, lesa o sistema cardiovascular, lesa o sistema nervoso central, aumenta a chance de ter alguns tipos de câncer. O álcool, quando consumido em excesso, né? Pode levar à disfunção hepática e levar à disfunção renal, ou seja, pode acabar com a vida da pessoa. E o álcool, ele tem um impacto social também significativo. Por quê? Metade das mortes que nós temos, mais de 50 mil mortes no trânsito por ano. Nós vemos uma guerra no trânsito. Metade das vezes nós tínhamos pessoas embriagadas à frente do volante de um carro. Então o álcool, além do impacto direto sobre a vida da pessoa, lesando a sua saúde, tem um impacto social também significativo. Mais do que justificativa para que nós também tenhamos políticas públicas de saúde que atentem diretamente para esse nicho, que atuem sobre essa população. Isso é fundamental. Tá ótimo. Obrigada, doutor. Obrigado a você. No torneio do aniversário da cidade.